Olá, amigos. Continuando essa temática dos primeiros anos da psicanálise e da figura de Freud, do movimento psicanalítico, que nesses tempos ainda não se pode falar em movimento psicanalítico. Freud está no que ele vai chamar, alguns anos depois, na correspondência com seu amigo Wilhelm Fliess, no seu esplêndido isolamento, né? Trata-se de um período pioneiro, e por que não dizer épico, da criação da psicanálise, onde Freud está de frente com uma temática absolutamente inebriante do enigma da histeria, né? Alguma coisa que cercava, como já disse, um meio médico, mas ao mesmo tempo era tida como uma temática a qual homens sérios de ciência não deveriam se aventurar. Apesar de nos pequenos comitês e na curiosidade de todos, a histeria ser sempre um assunto recorrente. A histeria aliado a seu primo irmão, a hipnose. Dois grandes assuntos da temática da saúde mental, dos mistérios da mente, muito em voga na época, não é? Então nós temos aí nessa época, por volta de 1895, Freud está há mais de 14 anos, né, por volta de 14 anos, do seu primeiro encontro com Ana O, que se deu aí por volta de 1880, né, pelas mãos do seu amigo e também, por que não dizer, mestre no que diz respeito à clínica da histeria naqueles tempos, Joseph Breuer. E ao longo desses anos, Freud também começou a tratar outras pacientes que vão compor o livro que vai ser publicado em 1895, cuja comunicação preliminar, escrita por ambos, é de 1893. Né? Ou seja, é um livro fundador da psicanálise. Considero eu pessoalmente um livro fundador da psicanálise, apesar de alguns autores, pensadores da psicanálise, considerarem a fundação da psicanálise propriamente no livro A Interpretação dos Sonhos, que foi publicado no final do ano de 1899. Mas apareceu com data de 1900, porque Freud tinha aí o desejo de que ele anunciasse uma nova era dentro de um novo século. O problema é que o século começava em 1901, mas isso era um detalhe à parte, né? Mas, enfim, na interpretação dos sonhos, que veio depois dos estudos sobre a histeria, Freud faz o que vai se tornar o que muitos consideram a maior obra, a obra magna da psicanálise, e que não se resume, obviamente, a uma interpretação dos sonhos no molde dos gregos ou de outros que ao longo da história o tentaram. O que Freud vai construir na interpretação dos sonhos é uma metapsicologia da mente dentro da perspectiva psicanalítica. Em última instância, vai nos dizer que sonhamos acordados. A mente funciona dentro do paradigma onírico, né? Mesmo quando acordados. Né? Também vamos falar disso com mais vagar em outro momento. Mas Freud busca a interpretação dos sonhos dentro de um contexto histórico muito interessante, né? Sendo a histeria uma espécie de anátema na época para os homens sérios de ciência, quando apresentado o seu livro, não é, toda uma série de reações negativas foram postas, principalmente em torno da ideia da amostra viciada, né? A amostra das mulheres e das pessoas tratadas por Freud seriam vienenses de classe média, judaica e etc. Isso não seria amostra suficiente para que todo um conjunto teórico sobre a histeria pudesse ser erguido, né? Freud começa a pensar na etiologia da histeria, o que levava àquela condição sintomatológica, e vai elencar em 1896 a chamada teoria da sedução, que vai ser abandonada um ano depois, mais ou menos, em setembro de 1897, na famosa carta 69 ao seu amigo e então missivista incansável como ele, Wilhelm Fliess. Eles começaram a se
corresponder em 1887 e pararam em 1904. Foram 17 anos de uma correspondência absolutamente rica e um preciosíssimo documento para os interessados num estudo aprofundado do nascimento da psicanálise, né, dos esforços do nascimento da psicanálise. Isso é importantíssimo desde já também marcar, porque Freud, obviamente, foi tido ao longo da história como um grande gênio, um homem de grande inteligência e cultura, o que de fato era, mas nós temos uma imagem dos gênios, por assim dizer, profundamente essencialistas, como sendo pessoas que deitam no sofá e não precisam fazer esforço algum e as ideias lá vêm do nada, sem maior trabalho. Isso não é verdadeiro. Se pegarmos desde o encontro de Freud com Ana Oh, em 1880, até a data de morte de Freud, em 1939, ele atendeu até pouco tempo antes, nós temos praticamente 58, 59 anos de prática psicanalítica, ou seja, uma vida toda, né? Então, eu vou buscar fazer um trabalho de ligação entre essas duas obras, os estudos sobre a histeria e a interpretação dos sonhos nesse contexto histórico de nascimento da psicanálise, com a figura de Breuer, Joseph Breuer, já mencionei em outra passagem, com essa figura importantíssima do nascimento da psicanálise, que tira Freud do seu esplêndido isolamento para os seus congressos de dois, ele e Wilhelm Fliess, ao longo de uma correspondência vasta que se estendeu por 17 anos. Isso fica também para um outro momento. Um abraço.